Nós vamos falar sobre ansiedade e temores, sentimentos que abalam as nossas estruturas, ok? Graças a Deus esse problema não existe aqui no nosso meio, só lá fora, mas a verdade é que esse século está marcado pelos pesquisadores que é o século da solidão, o século da depressão, o século da ansiedade. E nós temos visto muitos pastores em depressão. Eu tenho participado de encontros de pastores, né? Lá na nossa cidade, tem um grupo lá de 80 pastores, um pouco mais. E nós temos visto pastores que não conseguem descansar, não dormem, estão agitados. Então, se nós temos pastores ansiosos, vivendo uma vida atribulada, o que dirá de nós, ovelhas? Mas dá uma palavra de fortalecimento para sua amiga aí. Mas o Espírito Santo está aqui. Fala para ela. O Espírito Santo está aqui. Amém? Augusto Cury é um grande escritor, um dos mais lidos do Brasil, da terra. Ele diz que a ansiedade é o mal do século. Eu achei interessante, lendo o livro dele, eu tenho alguns livros que falam sobre ansiedade, e ele colocou esse título, Ansiedade, o mal do século. Aurélio, o dicionário do Aurélio diz que ansiedade é a perturbação da alma produzida pelas incertezas. A ansiedade, ela perturba a psique, ela tira a paz, ela causa um transtorno muito grande em nossa vida. Uma vez eu fui ao médico e o doutor falou, você não combina com esta doença. Eu tive herpes zoster, uma doença rara, oportunista. Eu falei, por que eu tive? Ele falou, isto é ansiedade, isto é um estresse muito elevado. E este vírus se manifestou no seu corpo e vamos cuidar. Mas eu sabia que eu tinha que ir muito além dos medicamentos. Eu tinha que cuidar da minha psique. Eu tinha que saber lidar com as ansiedades, com os medos, com os estresses. E eu decidi naquele ano, nunca mais eu me rendo a nenhuma ansiedade. E nós vamos aprender aqui hoje a enfrentar este mal, a enfrentar este sentimento que abala as nossas estruturas. A Associação Americana de Psiquiatria recentemente afirmou que 90% das doenças são psicossomáticas. Doenças que começam na psique e se manifestam no corpo. Psique, soma. Soma, psique. Doenças psicossomáticas. Doenças da psique que se manifesta no corpo. Então, se você cuidar bem da sua mente, da sua psique, você não vai ficar doente. Fale para sua amiga, você não vai adoecer. Não vai adoecer. Não vai. A palavra de Deus diz, nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Você vai receber cura hoje. Você que veio aqui,
doente, Deus vai te curar. Porque 90% é psicossomática. Começou aqui, começou na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e você vai se apropriar. Porque nestes 7 anos, falando a mesma coisa, o Espírito Santo vem revelando as causas, o porquê, e hoje você vai sair daqui sabendo lidar com a sua alma, com a sua psique. Você é um ser espiritual. Põe a mão aqui no seu estômago, diga: eu sou um ser espiritual. Amém? Fala: aqui está o meu verdadeiro eu, aqui sou eu, aqui eu sou. Mas eu tenho uma alma. Diga, põe a mão na sua cabeça e diga: eu tenho uma alma. Aqui estão os meus pensamentos, emoções, vontades, sentimentos. A minha alma, ela não sou eu. Diga: eu não sou alma. E agora faz assim: eu habito em um corpo, eu habito em um corpo. Então, quando você começa a diferenciar espírito e alma, a sua vida começa a mudar. Olha como tem pessoas vivendo à base de remédios ansiolíticos. Esses remédios não é pecado tomar, não é. Às vezes eu vejo as pessoas sofrendo tanto e elas não conseguem vencer, estão há muitos dias sem dormir. Eu falo: pode tomar, não é pecado, mas você não pode acreditar que este é o caminho. Esses dias atrás eu encontrei um psiquiatra e falei para ele: doutor, você medica as pessoas e a razão é porque elas não sabem lidar com as emoções? Ele falou: exatamente isto. Como elas não sabem lidar e eu não posso ajudá-las, eu tenho que ajudar desta forma. Então, queridos, a psiquiatria tem a sua limitação, os psicólogos têm a sua missão, a sua cura está aqui dentro. Fala para sua amiga: a sua cura está aqui dentro. É na casa do Pai. É a palavra de Deus, Pai, que cura. Amém? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a sua alma precisa de restauração. Tudo começou quando Adão desobedeceu. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 10, Adão responde ao chamado de Deus. Deus fala: Adão, aonde você está? Todos os dias, Deus descia para ter comunhão com Adão. À tardezinha, um pouco mais desse horário, o sol se pondo, havia um romance, havia um encontro apaixonado de Deus Pai e Adão e Eva. Mas naquele dia fatídico, cadê Adão? Deus fala: Adão, aonde você está? Onde estás? Papai do céu não encontra Adão. E no versículo 10 do capítulo 3, Adão responde: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Adão teve medo. O medo é um sentimento. Adão não é medo, você não é medo. A ansiedade é consequência do medo. Aurélio traduz bem: é a perturbação da alma produzida pelas incertezas. Você tem medo do amanhã e você dá lugar a esses sentimentos. Então, o medo
ele começou lá no Éden. A palavra medo, na sua origem, ela quer dizer fuga. Então, Adão fugiu, Adão se escondeu. O medo te faz te esconder. O medo te faz fugir. E você vai fugindo, você vai se escondendo. E você nunca realiza os seus sonhos. Porque a ansiedade e temores, ela te deixa longe do propósito de Deus. Jó foi um personagem que escreveu o primeiro livro da Bíblia. Na verdade, Moisés escreveu Jó. E Jó perdeu tudo. E no capítulo 3, no verso 25, Jó diz: o que eu temo me sobrevém e o que eu receio me acontece. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a riqueza, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele ficou pobre. Jó perdeu 10 filhos num dia. Imagina, 10 filhos morrerem em um dia. Isso é muito raro, raríssimo. Jó perdeu os seus servos, seus animais, ele perdeu tudo. Mas Jó, ele tinha medo. Ele tinha uma ansiedade. Ele levantava de madrugada e falava: será que os meus filhos pecaram? E faziam um sacrifício. Matava o animal, porque era o costume da época. Derramava sangue, porque ele tinha uma dúvida: será que os meus filhos pecaram? Ele tinha um zelo, uma ansiedade, uma preocupação. E isso acontece conosco. Principalmente com você, mamãe. Aquela ansiedade, o filho sai, volta 4 da manhã, 5 da manhã e você não dorme. Porque você tem essa preocupação. Você tem essa angústia. E quando o filho começa a beber, e quando o filho começa a usar drogas, gente, é muito triste. Eu tive uma fase de moleque, de menino de rua, drogas. E eu me lembro de alguns pais virem atrás dos filhos. Eu estava no mundo e eu tinha dó daqueles pais. Eu falava: se Zé Urso, no mundo é tudo assim, Zé Urso e por aí vai, mexerica. Eu falava: Zé Urso, o seu pai aí, cara. Ele falava: tá. Eu ficava compadecido, já estava me convertendo e não sabia. Sabe, Jó tinha isso dentro dele. Jó se angustiava pelos filhos. Era o homem mais rico, um homem forte, saudável. No ano 70 ele entra numa crise, ele briga até com Deus. Você lê o livro de Jó e fala: meu pai, que livro difícil. Porque Jó, ele briga o tempo todo com os amigos, com Deus. Até que Jó, ele tem um encontro com Deus. E ele resolve o seu orgulho. No capítulo 42 ele diz: eu resolvo o meu orgulho. Eu me abomino no pó e na cinza. Jó, ele tinha orgulho, porque ansiedade, ela está relacionada com orgulho. Ansiedade está relacionada a não ter moderação, a não ter autocontrole, a não ter uma mente sã. E Jó, ele muda a sua história. Ele diz: o que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece, não tenho repouso, não tenho descanso, e já me vem grande perturbação. Jó definiu os medos, as ansiedades com perturbação. Então, na verdade, a ansiedade, o medo é espiritual. É uma batalha em nossa mente. É uma batalha espiritual. Por isso, se não usar a palavra de Deus e a autoridade do nome de Jesus, a escravidão será inevitável. Por isso que o psicólogo tem a sua chamada, o psiquiatra o dele, mas você
Você é uma princesa do rei, amém? Fala para sua amiga, você tem autoridade, você tem autoridade. Ok? Então, a ansiedade traz perdas. Jó perdeu tudo, porque a ansiedade é medo. Será que eu vou conseguir pagar? Será que os meus filhos não vão se acidentar? Será que a morte chegará mais cedo? Eu lidei com isso um ano da minha vida, falei, meu Deus, se eu morrer hoje, o que será da minha família? E aquilo eu trabalhando o tempo todo na minha mente, e eu sabendo dessas verdades, eu praticava, eu falava assim, ansiedade, o seu lugar não é aqui, medo, eu não te aceito, e eu ia para a palavra, e foi uma batalha, porque o medo batia, dava aquele, eu olhava meu rosto estava pálido, eu já sou branco, né? Falei, meu Deus, gelou, aquele medo, aquela angústia. Queridos, ansiedade é a causa da maioria das mortes no mundo. Porque a pessoa vai para a mesa, come errado, ela abandona todo o seu ser, ela fica desgovernada, as doenças oportunistas vêm e a pessoa vai a óbito, muito jovem, muito cedo. Jó, graças a Deus, foi poupado, porque Deus falou, Satanás, não toque na vida dele. Então, você foi chamada para dizer, eu não vou perder nada, eu só vou ganhar na minha vida, porque papai, ele me ama, e ele tem o melhor da terra reservado para a minha vida, ok? Então, a gente vem deslizando a Bíblia, Jesus fala da ansiedade. O clássico texto de Mateus, capítulo 6, Jesus fala, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, quando eu fico muito focado em comer, beber, vestir, eu começo a andar em ansiedade. E Jesus fala sobre a ansiedade no capítulo 6, e ele fala um pouco antes, aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. No verso 24 ele diz, por isso não andeis ansiosos. No versículo 25, por isso não andeis ansiosos. Ele fala por isso, não andeis ansiosos. Ele está dizendo, por isso o quê? Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Porque você já é rica, por que você vai correr atrás de riqueza? Fala aí para o seu amigo, você está rica, hein, minha filha? Você está rica. Querido, nós já somos ricos. Nós já temos um pai rico. Nada nos faltará. Para que essa ansiedade? Ai meu Deus, está chegando o encontro de mulheres, o que eu vou vestir? Aquele casamento, o que eu vou vestir? Meu Deus, aquela formatura. Jesus, o fim do ano está longe ainda para pensar no vestido. E Jesus fala no capítulo 6, no versículo 25, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber, porque não é a vida mais do que a roupa, do que o alimento. Você tem uma vida, você tem uma vida, você tem uma carreira, você tem uma existência, e você vai ficar preocupado. Jesus falou, olha as aves, olha os lírios. As aves não fazem nada, não plantam, não colhem, e não passam fome. Os lírios não ficam pelados. Jesus falou, nem Salomão se vestiu como eles. Vocês não valem mais? Você tem muito valor. Fala para o seu amigo, se valoriza, minha filha, se valoriza.
Você tem que levantar de manhã, eu tenho valor. Deus já mandou os anjos me servir. Eu vou ter roupa, eu vou ter alimento, eu vou ter dinheiro, eu vou ter tudo em dia. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E ponto final. Mas se você não fizer isso, você vai pensar na roupa, vai pensar no alimento, vai pensar no que é a vez de comer, beber e vestir. Então, você não pode servir a dois senhores. O diabo é o senhor da ansiedade. Ele é o senhor do medo. Ele é o senhor das perturbações. É caipira mesmo, perturbações. Ele é o senhor dessa angústia. Este é o século, segundo afirmo, da ansiedade, do medo, da depressão, e parece que é mesmo, mas você não é deste mundo. Diga, eu não sou deste mundo, eu sou do reino dos céus, e eu vou viver pela fé. Jesus falou, vocês valem mais, e ele diz, homens de pequena fé. Então, ele fala, os gentios se preocupam com isso, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amém? Não vos inquieteis. E eu decidi não pensar no amanhã. E um dia atrás, um cara me liga e fala, rapaz, tem que pagar aquela conta. Eu falei, nossa, e não é uma conta baixa, era uma conta alta. Já eram umas 2 da tarde, falei, nosso Deus, esqueci até de pagar a conta. Aí liguei para a pessoa que deve pagar, a pessoa pagou naquela hora. Eu falei, Deus, eu não fiz nada, eu nem pensei em pagar a conta foi paga. Porque Deus tem cuidado de você. Fala, papai cuida, viu? Fala, papai cuida, papai cuida. Vamos mais para frente, Mateus 16. Como aqui é um seminário, a gente corre. E aqui Deus me deu uma revelação que mudou a minha vida. Jesus, ele foi em Cesareia de Filipe, versículo 13, Mateus 16, 13, e ele foi a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, eu vou correr, tá? Era uma cidade imponente, porque Filipe tinha construído a cidade para impressionar. Essa igreja aqui é impressionante, mas ela tem um lado positivo da sua beleza. Mas Filipe fez algo para impressionar, para intimidar, porque ele construiu Cesareia de Filipe para César, em homenagem, em honra a César, o imperador. E Jesus está naquele cenário que intimidava o Império Romano, sendo demonstrado em suas construções, e ali havia as grutas do diabo. E Jesus falou, quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Porque você é. César não é nada, Filipe não é nada, você é filho do rei. Então falaram, João Batista, Jeremias, mas e vocês, quem sou eu? Pedro fala, tu és o Cristo. E Jesus fala, bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, mas o meu Pai quem te revelou. Então eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é uma pedrinha, Pedro, mas essa confissão é uma rocha, e sobre esta confissão de que eu sou o Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe contra o que o diabo não prevalece? Contra a confissão de quem você é em Cristo.
Fala para a sua vizinha, você não é pouca coisa em Cristo. Não é. Você deve viver em Cristo, confessar, estou em Cristo, porque o segredo é Cristo. Só que ali havia as grutas do inferno. Ali em Cesareia de Filipe, havia e há grutas profundas. E naquelas grutas, naqueles abismos, eram feitos sacrifícios, até humanos, a um Deus chamado Pan. Diga, Deus Pan. Sabe de onde veio a nossa palavra pânico? Veio do Deus Pan. O pânico veio daquela época, porque muitos viam os horrores do sacrifício, muitos tinham medos, muitos ficavam intimidados com aquele lugar. E Jesus os levou a um lugar intimidador para dizer que o inferno não prevalece contra você, amém? Levante sua mão e diga, o inferno não prevalecerá contra a minha vida. E você começa a andar ali, dizendo, a minha vida passou, eu não vou dar conta, essa enfermidade é para a morte. E você começa a fazer o jogo do Senhor da ansiedade, o jogo do medo. O mesmo jogo que fizeram com Adão, fizeram com Jó. Graças a Deus, Jó foi restituído em dobro. E o que você perdeu, o Senhor está restituindo em dobro, amém? Diga, eu recebo, Senhor, eu recebo. Talvez hoje Deus esteja restituindo a sua vida financeira, profissional. Talvez os medos te roubaram dos desafios da sua profissão. É tempo de você receber, porque lá na cruz você já foi restituído. Jesus já te restituiu, amém? É tempo de restituição. Amém? Então, pânico é espiritual. Síndrome do pânico é uma luta espiritual. Às vezes, um psicólogo sem essa visão espiritual, ele vai sentir os efeitos daquela batalha. Tem vários psicólogos que fazem curso conosco e nós os valorizamos, porque eles têm um trabalho árduo e muitas vezes se deparam com desafios porque eles estão numa luta espiritual. E às vezes o psiquiatra é o refúgio, porque não tem mais o que fazer. E não tem mesmo, porque a pessoa já não dorme mais, a pessoa já não descansa, e ela já pega a faca. Esses dias, uma pessoa pegou a faca, brincando, ansiosa ao extremo, falou, ai, que vontade de me matar. Parecia brincadeira, mas quando eu vi a faca, já estava quase entrando. E eu falei, magia. Segurei e falei, não brinca. Porque é assim que começa o suicídio. Esses dias, essa semana agora, uma jovem, ela pulou da ponte, de um viaduto lá em São José. O ciclista jogou a bicicleta e pum! Pegou meio que no sutiã dela, e por um milagre o sutiã não arrebentou, e ele falou, se eu fizer força vai arrebentar. E ela, me solta, me solta, me solta. Aí veio outro, pegou na mão, salvaram a moça. E aí eu cheguei, estava passando, foi para uma casa lá, tomar aqueles remédios fortíssimos. Então o psiquiatra tem a sua missão. Agora ela vai sair dessa sedação, alguém vai ter que estar lá. E eu já me dispus. Fala para o seu irmão, para a sua irmã, nós vamos socorrer muita gente, nós vamos socorrer muita gente. Porque é muita gente mesmo. É muita gente sofrendo. Quem está sofrendo aqui hoje vai sair dessa condição de sofrimento para uma condição de reparadora de brecha, de restauradora de veredas, vai sair daqui ungida para ajudar quem está precisando. Então,
Você tem as chaves do reino. Jesus falou, dar-te-ei as chaves do reino. O que você ligar aqui, está ligado lá. Estende as mãos e diga, eu tenho as chaves do reino. Eu tenho as chaves do reino. Você está no reino, você tem autoridade do reino. Quem tem a chave, tem autoridade. Então as pessoas precisam ir para a palavra, para a Bíblia, e entender as coisas. Ansiedade, gente, é uma luta espiritual. Eu me lembro de uma época, minha esposa entrou nessa batalha. No meio da noite, ela com dificuldade de dormir. Eu falei, remédio pode tomar, mas a solução é a sua fé. E ela, por umas noites, ela ficou na fé, mas não foi fácil. Foi uma batalha, mas venceu. Eu falei para ela, você vai sair desta para um nível superior e você vai ter uma empatia com aqueles que sofrem. Então, quando você passa por um caminho, o vale da sombra da morte, é porque Deus vai te tirar daquele vale, te pôr no pico da montanha, e você vai socorrer muita gente, muita gente, muita gente. Essa igreja vai ficar pequena de tanta gente socorrida. A sua igreja vai ficar pequena de tanta gente amada e restaurada. Então, não aceite a intimidação, não aceite o poder das grutas da morte, não aceite o poder de Deus Pan. Somos a igreja. Quando nós nos unimos, a unidade é uma palavra linda, pastor Abílio sempre prega. Aqui nós temos várias igrejas reunidas, aqui tem uma unção muito poderosa, amém? Então, você está saindo daqui hoje, com bálsamo de Gileade, para curar os feridos, para dar uma palavra de fortalecimento, encorajar pessoas, como o mundo está carente. O apóstolo Paulo, ele falou sobre ansiedade. No capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, ele diz no verso 5, Filipenses 4, 5, ele diz, seja a vossa moderação, diga moderação. Essa palavra grega que traduziu moderação, era traduzida sobriedade, diga sobriedade. Ela é traduzida autocontrole, domínio próprio, mente sã. Seja a vossa mente sã conhecida de todos. No versículo anterior ele fala, alegrai-vos sempre. Diga, alegria o tempo todo. Fala assim, ha, 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 ha. Agora olhe para sua amiga e fala, ha, ha, ha. Alegria o tempo todo. Deus está no controle e você também. Porque esse negócio que Deus está no controle, mas a vida está uma droga. Não tem nada de Deus no controle. É você e Deus no controle. É soberania de Deus e sua. Nosso Deus é soberano. Ai, que droga. Não, aí não dá. É Deus na soberania e você junto. Porque Ele é rei e você é rei também. Amém? Somos reis e sacerdotes. Então, nós temos que alegrar. Tem hora que está difícil. Tem hora que feijão, arroz e o zoiudão, né? Aquele ovo, zoiudão. Aí você come aqui e fala, ô Senhor, que caviar. Eu nunca comi caviar, mas diz que é gostoso. Ô Senhor, que caviar. Que picanha suculenta. Né? Mas não precisa, gente. É Deus que veste, é Deus que alimenta. É um momento. Paulo falou, sei estar humilhado, mas ser honrado. É um estado de humilhação, mas o seu real estado é de honra. Eu sei ser honrado,
mas sei estar. Então, estar é diferente de ser. Diga, eu sou, aleluia, eu sou, eu sou, eu sou. Então ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos. Não andeis ansiosos. Ansiedade é sempre junto com moderação, sempre junto com sobriedade, com autocontrole, domínio próprio. É você no comando. Sabe, a igreja pregou, eu até preguei, soberania de Deus muito errado. Deus é soberano, e a pessoa está afundada na depressão. Não, tem que ajudar ela a sair. Sabe, muitas coisas não tem nada a ver com Deus. Então, Paulo diz, versículo 6 do capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele diz, em tudo, diga tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Como você resolve a ansiedade? Orando. Orando, dando graças. Orando, dando graças. Tudo. Senhor, eu te peço uma sandália. E eu te agradeço. E ela não vai ocupar a minha mente. Senhor, eu te peço o vestido daquele dia. E eu recebo em nome de Jesus e não vou me consumir. Senhor, eu quero perder 15 quilos. E eu recebo, Senhor. E eu não vou me consumir na mesa. E eu vou aprender a me alimentar. Porque a ansiedade tem tudo a ver com moderação e oração. Então ora. Não fique carregando nada. Fardos pesadíssimos. E no versículo 7 ele fala o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Diga, eu recebo esta paz, eu recebo esta paz. Queridos, perturbação é o oposto. Ansiedade, ela rouba a paz. E a paz de Deus, ela excede o entendimento. Você fica meio louquinho quando você anda nessa paz, porque você não se preocupa. Você não fica ansioso, irritado, nervoso, agitado. As pessoas falam, mas nossa, que calma é essa? Aí você fala, é a paz. Ela excede o entendimento. Então, ela está acima da vida racional. Então, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará. Diga, guardará. A paz, ela guarda. Porque o inimigo está à porta. O diabo está ao derredor. Mas você tem anjos ao seu redor. Então você fala, não, eu vou guardar a minha mente nesta paz. E Paulo fala o segredo maior. Ele fala no verso 8, para você filtrar os seus pensamentos. No verso 8, ele diz, escolha o que você vai pensar. Escolha. Tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Fala para sua amiga aí, escolha o que você vai pensar, escolha. Uma pessoa te rejeita e você pensa nela o tempo todo. Isso é uma ansiedade. E você vive com aquela pessoa, dorme com aquela pessoa, e você fica ali naquela ansiedade, e a falta de perdão vai crescendo, e aquilo vai te consumindo. E aí os verdugos vêm te atormentar, os espíritos atormentadores. Sabe, queridos, você tem que assumir o controle, o comando
da sua alma. Você é um ser espiritual. Bate aí na boca do estômago. Eu sou um ser espiritual. Diga, eu tenho controle da minha alma. Amém. Então Paulo diz, pense corretamente. E ele termina no verso 9. Se você praticar, o Deus da paz será convosco. Amém? Então, você tem que proteger esse território. A primeira terra a conquistar é a terra da mente, das emoções, da alma, da psique. Vamos indo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Timóteo estava abatido. 2 Timóteo 1, 7. Timóteo estava intimidado. Timóteo era solteiro. E havia uma pressão muito grande sobre Timóteo. E ele recuou. Ele parou o ministério dele. E Paulo o encoraja a reavivar o dom de Deus que havia dentro dele. Timóteo, você tem uma fé que a sua avó teve, sua mãe teve. Timóteo não tinha pai, mas ele tinha uma mãe de fé. Ele tinha uma avó de fé. Lloyd e Eunice eram mulheres de fé. Ele falou, Timóteo, você tem uma fé. Ele fala, por razão desta fé, eu te admoesto, versículo 6. Reavive o dom de Deus. E no versículo 7, ele diz, Deus não nos tem dado espírito de medo. Diga, medo. Timóteo estava ansioso por isso. Ai, meu Deus, eu não vou dar conta. Essa igreja, os pastores passam por isso. Eu entendo o pastor. Ele fala, travei, não consigo mais. Timóteo estava assim. Paulo falou para ele, você não tem recebido espírito de medo, de covardia, de temor, mas espírito de poder, amor e moderação. Diga, poder, amor, moderação. Opa, moderação. Poder, Espírito Santo, amor ágape, amor altruísta, moderação, autocontrole, domínio próprio, temperança, sobriedade. A Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, muito boa, pode comprá-la, muito boa. Ela diz que não temos recebido espírito de medo. Nós não temos recebido espírito de medo. O medo, ele é espiritual. Então você vai vendo que as batalhas emocionais, elas também são espirituais. E muita gente hoje não tem conseguido lidar, porque não tem o conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Esses dias eu fui orar no monte com um senhor, um pastor, de 67 anos, bem abatido. Falei, pastor, tudo bem? Ele falou, não consigo dormir há 15 dias. Aí eu olhei nos olhos dele, falei, pastor, tudo isso? Ele falou, não durmo. Eu fico quietinho, mas eu não durmo. Eu falei, mas o que está havendo? Ele falou, não sei. Não tem explicação. Uma igreja boa, um homem de Deus, uma família boa. Aí eu orei com ele. Eu falei, pastor, vamos orar. Em paz me deito, logo pego no sono, porque Jesus me faz repousar seguro. Salmos 4:8. Um bom salmo aí para você. Em paz me deito. Ele falou, mas eu já orei, pastor, 15 dias que eu oro esse salmo. Eu falei, fui embora indignado. Falei, não é possível. Aí estou eu orando por ele. Senhor, abençoa o pastor Adolfo. Senhor, eu não concordo. Eu ligo aqui
o descanso dele, ainda naquele dia. A gente foi no monte, era 6 horas da tarde. Aí fui dormir, orei de novo, aí me veio uma revelação. Em paz me deito, logo pego no sono. Era uma afirmação, não me lembro se de Davi, mas a oração é essa: em paz eu me deito e eu vou pegar no sono e vai ser logo. É uma afirmação. Eu mandei uma mensagem no zap: pastor, Deus me deu aqui a luz, não é para orar, é para afirmar. Eu vou deitar e vou dormir rapidinho. Fala aí para sua amiga, você vai deitar e vai dormir rapidinho. Vai ser rápido. Vai ser na hora. No dia seguinte eu liguei para ele. Falei: pastor, 9 da manhã, não atendeu. Quer dizer, eu liguei, ele não atendeu. Eu falei: Simão, ele está dormindo, seu abençoado. Mandei uma mensagem no zap: pastor, onde estás, onde estás? 9h30, falou: o pastor Zé Roberto. Ele tem uma vozinha cansada, Deus vai restaurar a voz dele. Pastor Zé Roberto, eu dormi a noite toda, pastor, perdi a hora, acordei agora. Amém? Você tem que assumir o controle. Tem coisa que não é para orar, não. É para receber. Eu recebo, eu tomo posse. A minha mente é lúcida. Eu sou são. Não vou ter Parkinson, não vou ter nada disso. Vou viver bem até o último dia da minha vida. Ninguém vai ficar me trocando, me limpando. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho controle, eu tenho domínio. Não vou fazer xixi na cueca, nem na... Não. É assim, eu sempre falo. Eu vou ser um velho rico, saudável, bonito, e vou pregar até o último dia da minha vida. Pastor Abílio pode, eu também posso, uai. Então, você tem que entender. É um espírito de medo. É um espírito de ansiedade. É um espírito de tormento, de perturbação. Então se posicione. Pastor, posso tomar um remédio? Nada contra. Mas se posicione na palavra. Você vai acabar esquecendo dos remedinhos aí para apagar. Eu não vou nem dizer que você vai tirar, você vai esquecer. Você vai esquecer que você não dorme, vai esquecer que você tem problema. Quando você fala: louco, não estou tomando mais nada. Isso acontece, viu? Por isso a gente não precisa entrar na área médica, ficar aí: não pode, não, que isso. Não. Cada um no seu chamado. Glória a Deus. Aleluia. Então vou encerrar. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro 5, 6. Aí ele diz no verso seguinte, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. O orgulho nos leva à ansiedade. Jó, ele foi ansioso porque ele era orgulhoso. Preocupação de não ter, preocupação de faltar, preocupação de ser humilhado. Não, a Bíblia diz: humilhe-se. Ele vai te exaltar no tempo certo. É um estado, humilhação é um estado, mas o seu lugar real é de honra. E o tempo da honra chega. Então ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então, tudo aquilo que ocupa a sua mente, te perturba, você pensa, e suga ficar pensando, suga. Se acorda cansada, sem energia, fala: meu Deus, mais um dia e eu não descansei. É pensar demais. Então fala: Deus, eu não vou mais pensar nisso. O meu filho está em tuas mãos, não vou pensar mais nisso. A falta, eu tenho que pagar tudo nas mãos dele, lançando toda a vossa ansiedade, toda, porque Ele tem cuidado de vós, amém?
Se você vai lançando, Deus cuida. Lançando é toda hora. Cuidado é participo passado. Deus, Ele já cuidou a hora que você lançou. Lançou, já está cuidado. Se você não lançar, você não vai ter cuidado. Deus não vai cuidar. Deus é cavalheiro, Ele só cuida quando você lança. E Ele diz o quê? Sede sóbrios, diga sobriedade. Versículo seguinte, sejam sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Resista-lhe firmes na fé. Então, o diabo sabe, uma mente fraca, uma mente ansiosa, uma mente que não lança, uma mente orgulhosa, é vulnerável. Ele entra. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Lá em Efésios. O cristão pode ficar possesso? Eu diria não. Mas ele pode dar lugar ao diabo? Pode. Ele pode dar uma brecha. E a ansiedade é um lugar. O medo é um lugar. O temor é um lugar. Eu tenho que ter uma reverência a Deus, mas eu não tenho que ter reverência ao diabo, não. Eu tenho que ter temor a Deus, mas não ao diabo. Então eu tenho que dizer, eu sou sóbrio e vigilante. Sobriedade, por isso que aí eu encerro. Quando o médico te dá um ansiolítico, você vai permanecer sóbrio? Porque qual o problema da bebida? Porque a bebida tira a sobriedade. Jesus bebia, mas Jesus sabia beber, né? A sobriedade, ela é uma proteção. A sobriedade, ela é uma segurança, uma zona de segurança. Eu tive um acidente, quase morri, fiz um voto, não bebo nunca mais. Eu não consigo beber, porque eu fiz um voto. Eu lancei uma palavra, palavras são poderosas. Então você tem que começar a lançar palavras. Você tem que falar, Senhor, é contigo. Meus filhos estão em tuas mãos. Eu não vou perder mais a noite de sono. Aí seu filho vai, volta bêbado. No outro dia se abraça, filho, eu te amo, meu filho. Dormi bem a noite toda, porque eu sabia que os anjos estavam cuidando de você. E você chegou, e eu recebi a resposta da minha oração. Daqui a pouco o menino sai, já volta mais cedo. Daqui a pouco já não está mais bebendo. Então, você tem que tomar o seu lugar. Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados. Feche seus olhos. Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, e você está aprendendo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Hoje o Senhor está tirando o fardo do inimigo, o fardo da ansiedade, do medo, da perturbação. E Ele está te dando o fardo leve, o jugo suave. E a partir de hoje você vai caminhar numa nova dimensão. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga, eu lanço toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, tudo aquilo que me inquieta, tudo aquilo que rouba o meu sono, tudo aquilo que me cansa. Eu não vou viver sobrecarregado, cansado, desanimado, desalentado. Eu vou me alegrar no Senhor. Agora fala assim, ha, 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 ha. Aleluia. Olhe para sua amiga e diga assim, ha, 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 ha. Aleluia. Diga, eu sou livre de medos,
preocupações, ansiedades. Isto não tem nada comigo. Eu sou filha do Rei. Eu sou filha de um Pai que me ama. E eu recebo este cuidado por mim. Aleluia. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.